Você sabia que aposentados e pensionistas podem estar sendo vítimas de um golpe silencioso? Descontos misteriosos estão aparecendo nos benefícios de milhões de brasileiros e a fraude já movimentou bilhões de reais. Mas quem está por trás desse esquema? Como essas cobranças indevidas passaram despercebidas por tanto tempo? Hoje, com a ajuda da especialista doutora Maria Faioc, vamos entender melhor esse caso e revelar quem está envolvido nessa fraude. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente desvendar essa história que está sacudindo o país. Fala, doutora Maria Faioc, ela é advogada previdencialista. Como é que vai ficar agora esse negócio? Eu sou um aposentado e tiraram dinheiro lá da minha conta e eu descobri agora. Eu vou ter esse dinheiro de volta ou não? Na verdade, o que eles estão fazendo, né? Estamos criando grupos de trabalho, a Advocacia Geral da União está propondo aí estudos para saber como vai devolver. Mas vai devolver o quê? Porque o dinheiro já foi escoado. Sim. Como é que eles vão rastrear esse dinheiro se vários dos envolvidos fizeram 30 e poucas viagens num único ano, ou seja, levando dinheiro para fora? Esse dinheiro já escoou. Vai devolver o quê? Vai devolver dinheiro que é do próprio povo? Sim. Vai pegar dinheiro da Previdência, do governo, ou seja, o aposentado pensionista que foi lesado, mas aí vai pegar da própria Previdência para devolver. E se pegar do partido que é o cara? Eu gostaria. O partido tem dinheiro. Sim, lógico. Eu gostaria. Tirar do partido. O fundo partidário, Então, é uma boa proposta essa, na verdade, né? Não porque ao invés de tirar da Previdência, porque pouca gente sabe, mas assim, só didaticamente, a Previdência no Brasil, quem contribui é que vai usufruir daquilo. Vai usufruir. O dinheiro que sai dali vai para o segurado. Só que não acontece assim. Há décadas e décadas. É medida provisória para tirar o dinheiro da Previdência para fazer uma estrada. Sim. É medida provisória. Ou seja... Eles dão um jeitinho de... Há décadas, eles burlam a própria lei. É assim, eles ferem a Constituição. Né? Então, uma hora quebra. Aí fez a reforma em 2019, porque Previdência é estudo atuarial. Quem vive mais? Mulher, homem? Quem se acidenta mais? Mulher, Perfeito. Homem? Então, são vários estudos para você projetar no futuro quanto você vai precisar de dinheiro para custear. Mas e não foi nada. Aí eles quem tem 30 anos não vai ter aposentadoria. Na verdade, acabou. não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição. Com a reforma da Previdência, acabou. É a idade. 62, mulher. 65, homem. Com no mínimo 15 anos de contribuição. E uma outra coisa também que não contam para o povo. Certo, isso é importante. O mínimo, essa carência mínima, esse mínimo de contribuição, esses 15 anos, tem que ser em dia. Aí vai lá e paga de uma vez 5 anos, tem um buraco, não vai aposentar também. O próprio INSS, ele desinforma a população, sabe? Fala, não, você tem que ter 15 anos pagos, mas pago em dia. Ninguém fala o detalhezinho, né? Lembra do Silvio Santos, quando ele falava do carnê do baú? Ele falava, tem que estar rigorosamente em dia. Isso. Porque se você fosse sorteado e ele visse que você pagou um mês em atraso, não pagou mais, já era. Acabou, não adiantou rodar o peão. E a mesma coisa a Previdência, entendeu? Agora, doutora, quanto roubaram? E aí, um mês antes de estourar nacionalmente, teve uma fraude de quase 1 bilhão e pouca gente falou, que foi um funcionário na cidade chamada Garanhuns. E aí, esse funcionário, com a matrícula dele, ele movimentou mais de 70 mil aposentadorias, liberando no sistema para fazer empréstimo consignado indevido. Um único servidor conseguiu, né, em 27 municípios, quase 1 bi. Um único servidor. Então, o banco também tem que estar no esquema, não tem? Funcionar. Na verdade, o esquema é tão grande. Eles só puxaram o fio da meada. Agora já está se falando no empréstimo consignado. E aí ninguém fala uma coisa que eu acho muito importante. Porque agora eles puxaram o empréstimo consignado e eles levantaram. Só em 2023, mais de 35 mil pessoas reclamaram que tiveram um empréstimo indevido, com irregularidade. Isso quem percebeu. E aí eles levantaram que só em 2023 foram movimentados 90 e poucos bilhões em empréstimo consignado. Aí a gente começa a puxar aí na memória, o que aconteceu nos últimos anos? Liberaram empréstimo consignado para benefício assistencial, para o LOAS. O benefício assistencial, ele não é uma aposentadoria. Então, ele não tem garantia de recebimento a cada 2 anos. Ele tem que fazer ele tem que no ser, médico e tal. Ele tem que ser renovado, a Previdência tem que verificar se a pessoa não voltou a trabalhar, esse tipo de coisa. Tem uns que são picareta e dão então, pombo. Lá atrás, eu já comecei a estranhar. Poxa, vou me aposentar. Então, você tinha a opção de chegar lá com uma cartinha e falar assim, olha, sempre tive conta no banco, gosto do meu gerente Zé e eu quero que a minha aposentadoria caia na minha conta.
desses últimos tempos, quando começou a aumentar essas fraudes dos consignados, eles começaram a pulverizar em várias instituições pequenininhas, que eram financeiras, que emprestava para quem tinha nome sujo. Mas isso é o sindicato que faz? Não, é tudo dentro da Previdência. Mas tem que ser um esquema muito grande. Exato. E aí piora, que ninguém está falando até agora, DataPrev. Se vaza tanta informação, vaza de onde? Quem é que gerencia isso? A DataPrev. Tanto é que agora apelidou, não é mais DataPrev, eles chamam de VazaPrev. Como você pode, Daniel, por exemplo, aposentar, você vai lá e deu entrada na sua aposentadoria. Você nem sabe que você se aposentou ainda, porque você ainda não recebeu carta da Previdência, você não recebeu comunicado nenhum. 1 hora depois o banco está te ligando oferecendo empréstimo. Eles... Uma quadrilha, Emílio. Eu acho que na hora que eles começarem, né? Se a gente começar a ver, por exemplo, demorou dias pro ministro cair. O Lupe, ele na hora, olha, gente, estou me afastando pela imparcialidade. E ele sabia, né? Exatamente. Aí o que fizeram? Colocam um novo ministro, quem? Do mesmo partido, ligado a ele, cara que lá em 2022, né, fez uma emenda para barrar a renovação da verificação das associações. Mas isso aí é uma puta sacanagem. Descontaram mais o pessoal rural, os aposentados rurais. Que não tem nem os caras que ganham salário mínimo. Nem tem acesso à internet. Então, doutora, porque é o seguinte, uma pessoa aposentada, ela não recebe olerite. Antes recebia. Então, mas hoje em dia não tem olerite. Não, hoje é digital. Uma das coisas que eu sempre falo, principalmente o pessoal mais humilde, o pessoal que recebe BPC Loas, o pessoal da aposentadoria rural, né, muita dona de casa, esse pessoal, eu sempre falo, quando eu percebo que a pessoa se aposentou e ela está ali confusa, eu falo, você tem um filho de confiança? Que você possa ali pedir ajuda? Porque eu já vi gente, por exemplo, tocar a campainha da casa, a pessoa com uma camiseta escrito INSS. Não existe o INSS, por exemplo, ir na casa de alguém. Não existe. Né? A gente tem que se humilhar para ser atendido. Você acha que o INSS vai na sua casa para te ajudar? Não vai. Tem um agravante, né? Como eles têm os dados da pessoa, porque vaza os dados, parece que é de fato alguém da instituição. Por que ninguém convocou o ministro que é responsável pela DataPrev prestar esclarecimento dessas informações? Porque isso daí não saiu do nada. Né? Lei de proteção aos dados não existe para o governo brasileiro. Porque como é que pode um negócio desse? A pessoa chegar, abordar e na casa de um aposentado, já sabendo que ele é aposentado, quanto ele ganha, veio de algum lugar. Para o banco te ligar 1 hora depois que você foi aposentado no sistema, é porque está vazando. Uma outra coisa que eu fico nervosa, a gente está vendo tudo o que está acontecendo. Cada dia é uma informação. Um dia é o caderninho do careca do INSS, que tem lá o percentual que fulano levou. Outro dia é a fraude de um funcionário de quase 1 bilhão. No outro, você vai vendo. E aí as pessoas, ao invés de se unirem, falam assim, não, gente, peraí, vamos tomar uma atitude. Fica assim, não, a culpa é do Bolsonaro. A culpa é da direita ou da esquerda. Então, a culpa é do salafrário. A culpa é desse salafrário. Mas esse é o ponto. E aí as pessoas se esquecem. Esse negócio vem da década de 90. Isso foi criado no governo Collor. Quer dizer, o negócio já vem de um tempo. E aí foi aumentando exponencialmente. Quando teve, por exemplo, a Lava Jato, você sabia o nome dos bois, você sabia quais instituições eram. A gente não vai saber quem são essas pessoas e quem estão as empresas estão envolvidas. A gente precisa saber. E sabe como a gente vai conseguir isso? Que é uma outra coisa. Primeiro, o que deve ser afastado de tudo que está acontecendo é o INSS. Porque o INSS, ele é parte de toda essa fraude. Ele não é vítima. Tudo isso aconteceu com conivência ou omissão. Então, não tem o INSS jamais. Isso aí tem que ser tratado pela Polícia Federal, a Advocacia Geral da União, e o INSS tem que ficar fora até ser apurado tudo. Investigado. Assim como a DataPrev também. A DataPrev já era para ter tido uma auditoria, uma bela de uma auditoria, até externa, internacional. Porque como é que pode, num país que preza tanto por lei de proteção aos dados, vazar dado de cidadão, assim, à torta direito? O que a gente ouve, assim, no dia a dia, as pessoas, olha, eu vou pagar o mínimo necessário porque eu sou obrigado. O correto pela lei é o seguinte, todo mundo que ofere renda, tem renda, não importa se é informal, se é CLT, cooperado, empresário, todo mundo é obrigado por lei a pagar. Só que hoje em dia o cidadão faz o quê? Eu vou acreditar nisso, onde me roubam, onde pago 2, 3 mil reais por mês de INSS
INSS me aposento com salário mínimo. Então, as pessoas estão burlando. A verdade é essa. E muita gente está procurando alternativas, né? Previdência privada, fazer um pezinho de meia, guardar dinheiro, aplicar em imóveis. Mas, assim, o que precisaria, na verdade, é a gente parar de tratar, por exemplo, o Ministério da Previdência simplesmente do âmbito político. Colocam gente lá política que não entende nada de previdência, não é técnico, não sabe sequer o que está acontecendo, a real situação. Passa mandato, entra mandato, o negócio vai sucateando cada vez mais. A Previdência, eles deveriam até meio que desmembrar um pouco, tirar do governo federal. Deveria ter uma auditoria externa. País aqui da América Latina que tem isso. Tem a Previdência Pública, mas tem uma paralela ali auditando, fiscalizando. Não, né? Chile. Acho que é. Antigamente, olha pra vocês verem como o negócio inverteu. Antigamente, a Previdência era vítima. Então, as pessoas, o cara ia lá, fraudava um laudo médico para conseguir um auxílio doença, roubava da Previdência. Matava alguém que não estava morto, falsificava documento para receber benefício, enterrava o parente no fundo do quintal. Porque é o seguinte, antigamente tirava o dinheiro da Petrobras. Exato. Tinha uma empresa que era Petrobras, o cara ia lá. Agora, eles tiram o dinheiro do pobre. Acho que assustador. É a pior coisa que a gente viu de corrupção porque, assim, que possa se você existir. ver a sociedade tá ficando meio maluca, né? Igual a pergunta que você me fez. As pessoas têm credibilidade, aí as pessoas estão burlando, estão sonegando, não vou mais pagar. Pra quê? Pagar pra roubar, né? Aí quem que não pode sonegar? Quem que não pode burlar? O coitado do aposentado, que ele tá ali atrelado ao valor da aposentadoria. Às vezes o cara CLT ali que não tem como ele burlar. Eles estão indo nessas pessoas, as pessoas que não estão conseguindo fugir, formar uma linha do tempo, né? E for puxando quem é parente de quem é ligado a quem, o negócio fica feio. Né? Eu acho que deve ter gente em Brasília sem dormir. Eu acho que tem gente aí espalhado pelo Brasil todo, muito desesperado. E mais eu falo, o silêncio da data prévia é congelante. Assim. Que esse seja o maior da história. Da história. E o mais canalha. O mais cafajeste que existe. Doutora, muito obrigado. Você é ótima, você fala muito claramente e concisa e muito bem. Espero que você venha com notícias boas aqui. Tomara, é o que eu mais quero. É o que eu mais quero.